Jornal de Blumenau. Patrocínio Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Fiedler. Automação industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Terça-feira, 16 de setembro, é destaque na edição de hoje, aqui no Jornal de Blumenau. Polícia desarticula esquema ilegal de rifas de motos que movimentou mais de 300 milhões em Blumenau. Acidentes com caminhões bloqueiam rodovias na região e deixam 4 pessoas feridas. Detonação de rochas fecha trecho de rua que liga os bairros Salto do Norte e Topava Norte nesta quinta-feira. Aberto pré-cadastro para quem quer desfilar na Oktoberfest. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. O tempo não deve ter muitas alterações amanhã. Segundo o Alerta Blue, a atuação de uma circulação marítima mantém a presença e variação de nebulosidade com aberturas de sol. Nos extremos do dia, a condição para chuvisco isolado. Temperatura mínima fica entre 15 e 17 e a máxima não deve passar de 25 graus. A partir de quinta-feira, a temperatura deve subir gradativamente, trazendo condições para pancadas de chuva entre sexta-feira e domingo. A Polícia Civil de Blumenau deflagrou uma operação para combater a prática de rifas ilegais em plataformas digitais. De acordo com as investigações, entre os anos de 2022 e 2025, um grupo realizou de forma contínua e sem autorização dos órgãos competentes sorteios de dezenas de motocicletas da marca BMW. O levantamento financeiro apontou que os suspeitos movimentaram mais de 300 milhões de reais em suas contas durante o período investigado. A ação contou com a colaboração de polícias civis de Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul e Espírito Santo. Ao todo foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão que resultaram na apreensão de 5 motocicletas e diversos equipamentos eletrônicos. 2 graves acidentes no início da manhã de hoje impactaram o trânsito em importantes rodovias da região. Além das longas filas, 5 pessoas foram conduzidas ao hospital com ferimentos mais graves. Na BR-470, em Indaial, um engavetamento em cima de um viaduto envolvendo uma caminhonete e 3 caminhões deixou 4 pessoas feridas. Elas foram encaminhadas ao hospital com o auxílio do helicóptero Arcanjo. Um dos caminhões ficou com a cabine destruída. Já na rodovia Jorge Lacerda, em Ilhota, 2 caminhões bateram de frente. O acidente foi flagrado por uma câmera de segurança. Um homem de 63 anos ficou preso nas ferragens e foi conduzido ao hospital com ferimentos graves. Os acidentes provocaram longas filas em 2 importantes rodovias de acesso a Blumenau. Nesta quinta-feira, a Rua Engenheiro Dudek, nas proximidades da Ponte Santa Catarina, será totalmente interditada ao trânsito entre 9 e 11 horas da manhã, devido à operação de detonação de rochas. Segundo a Secretaria de Obras, o bloqueio é necessário para garantir a segurança durante a execução dos trabalhos. Essa intervenção faz parte das obras do Corredor Norte, que inclui a reforma e ampliação da Ponte Santa Catarina e o alargamento da via no trecho entre a Rua 2 de Setembro e a Engenheiro Dudek. A partir de hoje, os contribuintes de Blumenau podem indicar imóveis que receberão descontos no IPTU por meio do programa Nota Blue. O prazo para indicação
vai até o dia 31 de outubro. O programa oferece descontos de até 30% no IPTU do próximo ano. Para isso, é necessário que as notas fiscais tenham sido emitidas por estabelecimentos ou prestadores de serviços aqui de Blumenau. E ainda que o imposto sobre serviços de qualquer natureza esteja comprovadamente pago. A adesão ao programa é online pela página oficial do município. O desconto será automaticamente calculado no IPTU do ano que vem. Olá Jorge, olá amigos, vamos com mais um quadro Animais da Cidade e eu quero hoje abordar a questão das castrações, né? Não ela em si, todos sabem, né? Ou pelo menos a grande maioria, né, de que faz só bem aos animais, claro, apesar de ser um processo cirúrgico, né? É uma castração, mas principalmente pelo controle populacional, que é tão importante. Agora, o que eu venho alertar é a questão exatamente das castrações que são realizadas aí, né? Basicamente de forma sazonal, nas várias cidades que compõem, por exemplo, aqui a nossa região. Em algumas circunstâncias são veículos, né? Caminhões, carretas, enfim, ônibus que vêm até a cidade e fazem, né, sobre o aspecto da castração social, exatamente esse trabalho. E veja, não estou aqui descredenciando, não é isso, tá? Aqueles que fazem um trabalho sério, decente, e tem isto sim, né? Tudo perfeito. Mas o que eu alerto é a questão exatamente daqueles que talvez não fazem o trabalho como deveriam. Primeiro que o Conselho Regional de Medicina Veterinária, né, sempre que necessário, deve ser consultado nesse sentido, porque é inerente ao papel dele, né, de fiscalizador, né, dos procedimentos médicos veterinários. E outro, diretamente agora com a questão dos animais e seus tutores, né, é a questão do pós-operatório. Você que participa desse tipo de iniciativa tem que estar muito atento quanto a isso, né? Porque se o cachorrinho vier a ter um problema pós-operatório, né, uma infecção, enfim, algo que não transcorra bem, normal, como nós quando realizamos qualquer ato cirúrgico, né? E aí o que acontece? Quem é que vai amparar? Né? Há um convênio com alguma clínica local, enfim, porque essas estruturas móveis tendem a ir embora, né, ao final do dia, né? Geralmente fazem a castração no final de semana, atendem muitos animais e ao final do dia vão embora. Então são detalhes importantes, mas que fazem diferença para principalmente evitar problemas aí com o seu animalzinho de estimação, né? Todos querem com certeza o melhor para ele, procurem esse tipo de atendimento, né? Procura evidentemente aí dar a condição bacana para o seu animalzinho de estimação, mas o pós-operatório muitas vezes não é pensado, né? Isso também tem que ser levado em consideração, tá certo? É uma dica importante para que a gente possa ter aí sempre bons trabalhos sendo feitos aí, não só em Blumenau, repito, mas em toda a nossa região, como também, evidente, onde quer que seja que esse tipo de iniciativa ocorra. Valeu? Grande abraço a todos e até a próxima semana. Eliomar Rússio, Mazinho, participa todas as terças-feiras aqui no Jornal de Blumenau com dicas para uma melhor convivência com o seu animal de estimação. O Cine de Blumenau tem 944 vagas de trabalho em aberto, sendo que 97 são para PCDs. São oportunidades para vários setores, com ou sem experiência, em várias faixas de escolaridade. Para conferir as vagas, os interessados podem acessar o portal Emprega Brasil. E para se candidatar a uma delas, é necessário procurar a agência do Cine, que fica na rua Alvin Schrader, no centro da cidade, levando documento pessoal. E as pessoas interessadas em participar do grupo de Blumenau nos desfiles da Oktoberfest devem fazer o pré-cadastro no site oficial da festa. A inscrição efetiva será realizada no dia 23, mas só poderá participar quem fizer o pré-cadastro. O grupo de Blumenau representa aquelas pessoas que têm o desejo de desfilar, mas não possuem nenhum grupo. No total, são 900 vagas para os 6 dias, ou seja, 150 por desfile. Cada CPF pode participar de até 2 desfiles, sendo um deles na quarta e outro no sábado. Esta será a 3ª edição em que ocorre esse pré-cadastro. Segundo a organização, o objetivo é agilizar o processo, facilitando as inscrições para todos os interessados.
Um abraço, Jorge, a você e a todos os telespectadores da TV Galega. Tá na hora da gente chegar com as informações do esporte aqui no Jornal de Blumenau. A Sociedade Desportiva Vasto Verde, Jorge, representando a cidade de Blumenau, ficou vice-campeã no final de semana da Taça Brasil Clubes Bolão 16 feminino. Essa competição foi disputada em Nova Friburgo e Blumenau, como eu comentei, terminou na segunda colocação. Na final, a equipe blumenauense perdeu exatamente para a equipe do Rio de Janeiro, a NFCC, por 1.299 a 1.201. Mas uma grande colocação, sem dúvida nenhuma, né, do pessoal do bolão aqui da cidade de Blumenau. Parabéns a todas, né, que são as meninas, né, as bolonistas, né, de Blumenau, né, que estão aí representando Blumenau através da Sociedade Desportiva Vasto Verde. Jorge, ontem a gente comentava que teve início ontem, né, os Jogos da Primavera aqui em Blumenau, a 50ª edição da competição, uma edição histórica, inclusive, que está reunindo centenas, né, milhares de crianças e adolescentes no Complexo Esportivo do SESI. E hoje está começando em Lages mais uma edição do Parajasc, aqui em Santa Catarina. É uma competição também muito importante que começa hoje e vai até o dia 21 de setembro, na cidade de Lages, reunindo atletas de todos os estados. A delegação de Blumenau já começou, aliás, todas as delegações, porque a natação aconteceu aqui na cidade de Blumenau, e Blumenau conquistou 63 medalhas. 36 de ouro, 17 de prata e 10 de bronze. É uma grande delegação que está na cidade de Lages, né, acompanhando, não só participando da competição, mas também acompanhando, porque a gente lembra que além dos atletas, né, vai o pessoal de suporte, de apoio, né, então uma competição muito interessante, que é o que a gente sempre costuma dizer, né, o paradesporto, mais do que medalhas, mais do que troféus, é a inclusão. E é muito importante essa inclusão para essas crianças e para esses adolescentes. Jorge, na Libertadores da América, passando agora para o esporte nacional, hoje a gente não tem nenhum brasileiro em campo, né? Hoje temos Vélez e Racing, mas amanhã já temos River e Palmeiras, e na quinta-feira LDU e São Paulo e Flamengo e Estudiantes. Mas pela Sul-Americana, a gente tem um brasileiro em campo hoje. O Fluminense, fora de casa, enfrenta a equipe no Lanús, no estádio La Fortaleza, partida marcada para as 9h30 da noite. A gente vai acompanhar essa partida do Flusão, claro, e amanhã a gente traz os detalhes, né, aqui para os telespectadores da TV Galega. Jorge, grande abraço a você, a todos os telespectadores do Jornal de Blumenau. A seguir os detalhes sobre a programação da Semana da Água, que começa neste sábado. A gente volta já já. Você ainda não tem o seu ensino fundamental e seu ensino médio? E com isso você encontra portas fechadas, perdendo inúmeras oportunidades na vida? É porque você não conhece a Coep. A Coep é uma escola que é a sua cara. A cara de quem parou faz tempo, a cara de quem precisou parar, a cara de quem trabalha e não consegue conciliar trabalho e estudo. É uma vez por semana, uma vez por mês. Você escolhe. É pelo aplicativo. É por matéria, não são todas as matérias ao mesmo tempo. Você escolhe uma matéria e elimina essa matéria. Você tem professor para te ajudar a solucionar todas as suas dúvidas. Vem para a Coep. Vem conhecer a Coep e conquistar esse teu sonho de escolaridade. Fiedler Automação Industrial. Desde 1984, desenvolvendo soluções exclusivas e construindo parcerias sólidas com clientes e fornecedores que são referência no mercado. Uma empresa em constante expansão, sempre atenta às novas necessidades e comprometida com a sustentabilidade. Esse é o compromisso Fiedler que levamos para todos os cantos do Brasil e que nos faz crescer a cada entrega. Fiedler Automação Industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. Chegou a sua hora de trocar de carro. Nas lojas no Vale Auto Shopping em Blumenau, você compra o seu novo carro com as menores taxas de juros do ano e condições imperdíveis. São milhares de ofertas de carros seminovos com selo de qualidade das lojas no Shopping do Carro. Juros no chão, chave na mão. É claro que é nas lojas no Vale Auto Shopping, o seu shopping do carro em Blumenau. Aberto de domingo a domingo na BR-470, Trevo da Mafisa. Respeite a sinalização de trânsito. Crédito sujeito à aprovação. Bob Esponja e a turma mais animada dos 7 mares invadiram o Beto Carreiro World.
Posto Márcio, o melhor atendimento com o menor preço da cidade é no Posto Márcio. Faça seu cadastro na rede de postos Márcio e ganhe um desconto especial. Gasolina barata é no Posto Márcio. Posto Márcio, Rua São Paulo, 655, próximo ao centro. Rua Fritz Kegler, 575, Fortaleza. Rua dos Caçadores, 1691, na Velha. E na Rua Progresso, 3461. Posto Márcio, onde quem ganha é você. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Dr. Kaique e essa é a Unia. Aqui, cada paciente é único. Oferecemos tratamento de excelência, aliado à tecnologia moderna e cuidado humano, o que faz toda a diferença. Mais do que resultados, entregamos uma experiência completa, atenção, confiança, segurança em cada detalhe. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. Hoje nós estamos recebendo aqui o educador ambiental José Sommer para falar sobre a Semana da Água, que será aberta no próximo sábado, dia 20, com uma programação voltada para a conscientização sobre o uso sustentável da água e os impactos das mudanças climáticas. Sommer, muito obrigado pela participação. Legal, Jorge. Obrigado, Jorge, mais uma vez estar aqui contigo também, né? Então, nós damos início à Semana da Água no 26º ano, né? Desde 1999, a Semana da Água existe, e ela é um evento de educação ambiental, coincide justamente com o surgimento da Política Nacional de Educação Ambiental, a lei federal, né, que estabelece toda a base legal da educação ambiental, 1999, e um pouco depois da Política Nacional de Recursos Hídricos, que é de 1997. Então, esse é um momento de criação de um movimento forte de cidadania pelas águas, que aqui nós chamamos de Semana da Água, né? Ela coincide também com o início da primavera, e que chama atenção, então, para essa mudança que a gente tem também no clima, no tempo, e é um evento, como tu disseste, de educação ambiental. Durante essa semana nós vamos ter um conjunto bem grande de ações que foram escritas, outras que fazem parte da programação central que nós fizemos, né? Então, de 20 a 27 de setembro. Qual é o objetivo principal deste ano com essa campanha? Sim. O que tem acontecido nos últimos tempos, Jorge, em termos de educação ambiental, mais especificamente, é a incorporação da temática climática, né? Então, a questão das mudanças climáticas, e que tem uma origem realmente antropogênica, né? O homem tem uma participação muito grande, e que foi agora, inclusive, objeto de alteração da própria Lei Federal da Educação Ambiental, incorporando essa questão da mudança climática como tema prioritário. Então, nós vamos trabalhar a temática da água, principalmente o ciclo da água, envolvendo tudo que há aí, a questão da formação das chuvas, dos cursos d'água, a desembocadura no mar, e falando do nosso rio Itajaí-Açu e dos seus efluentes, né? E também a gente, como isso se relaciona com a mudança climática, né? Então, o que as alterações no clima que nós vamos ter, o aquecimento global e tudo mais, vão impactar na questão da qualidade e na quantidade de água. Então, nós temos assim um evento muito marcante, acontece no dia 24, no meio da semana, que é o Diálogo de Educação Ambiental do GTRH7, né? O Grupo de Trabalho de Educação Ambiental da Região Hidrográfica 7 é o organizador da Semana da Água, coordenando neste ano, junto com os comitês de bacia, porque são dois comitês que estão envolvidos, né, nesse evento de cidadania, de educação ambiental, participando também de alguma forma da organização, né? O que a gente pode destacar de debates, eventos, para elevar a discussão sobre essa mudança climática, né, e o impacto na água, principalmente? Nós tivemos nesse ano a inscrição de 61 atividades paralelas, fora as atividades centrais, né, que promoverão, então, em alguma medida, uma discussão com a sociedade. Nós estamos imaginando aí que talvez
umas 1000 pessoas sejam tocadas diretamente por essas ações, né? Que vão acontecer em escolas, em locais públicos, ONGs, né? Empresas também vão realizar para os seus públicos, outras são ações externas mesmo, algumas são regionais, né? E vão acontecer em 12 municípios da nossa região hidrográfica, que na verdade abrange mais de 50, né? Mas a Semana da Água havia parado por um tempo, e essa retomada que acontece há 4 anos atrás, é preciso reconstruir, de fato, uma participação mais ativa dos municípios, né? Mas são atividades muito qualificadas que elevam o debate e que trazem essa temática. O diálogo de educação ambiental, que acontece à distância, né, de forma telemática, ele trará justamente a discussão sobre esse tema, da relação da questão da água com a mudança climática, e aí a gente espera que tenha uma boa audiência, né? Vai ser transmitido por canal do YouTube da Unifeb e do GTRH7, um debate muito interessante com pessoas qualificadas, né? Professor João Matos da UDESC de Ibirama, que é o presidente do Instituto Água Conecta, também faz parte do Comitê do Itajaí, e a professora Graciane Pereira do IFSC de Gaspar serão os debatedores, né? Ela numa visão mais pedagógica, ele numa visão mais técnica, então também fica o convite para isso. E teremos a abertura em Navegantes no dia 20, com um evento já voltado para o Rio, que a Prefeitura e outros órgãos lá realizam. E depois nós teremos o encerramento no dia 27 de setembro, o outro sábado, em Vidal Ramos, né? Junto com um evento já muito característico já lá, que está na 10ª edição, que é a caminhada ecomusical de Vidal Ramos, né? Então a gente tem, o encerramento se dará nesse momento. A caminhada também surge em função da Semana da Água, um cruzamento muito interessante aí, né? Então a nossa intenção é chamar atenção para esse debate nesse período que inicia a primavera, né? O Dia Mundial da Água é 22 de março, mas é quando começa a primavera no hemisfério norte, então nós queremos dar ênfase. É uma expressão, um neologismo que se utiliza, que é sulear, né? Então, em vez de nortear, olhar para o norte, olhar para o sul, olhar para a nossa realidade aqui e trazer esse evento para essa época, né? Somer, por que é importante a gente ter essa discussão constante sobre a água aqui na nossa região? E você, com todo esse trabalho de educação ambiental que realiza ao longo dos anos, há uma conscientização maior sobre a questão da água? O que a gente tem visto, até pela ampliação das mídias, né, Jorge, é que as pessoas parecem entender um pouco mais. O problema está na ação. A ação mesmo é que a gente tem percebido que ainda muito que evoluir, né? Eu acho que as pessoas não percebem, até porque o rio Itajaí, a sua bacia como um todo, a região hidrográfica 7, que nós chamamos, não há um déficit de água seguidamente, né? Como a gente viu, por exemplo, agora no sudeste do Brasil, né? Aí mesmo em São Paulo, a região da Cantareira, mais uma vez com falta de água, e outras regiões, porque a gente não tem um inverno tão seco aqui ainda. E a nossa bacia, nós temos uma cobertura florestal razoável ainda na bacia do Itajaí, as pessoas não têm uma percepção sobre a exiguidade da água, né? Grandes períodos de seca nós passamos despercebidos. Passamos despercebidos. A gente até pode ver o rio mais baixo, as pedras aparecendo, sim, mas a água chega na torneira. Exatamente. E nós temos assim muitos afluentes que são fornecedores de água também. Aqui em Blumenau mesmo, o Ribeirão Garcia, o Ribeirão Itopava, né? E então a gente não tem essa percepção muito grande, e aí as pessoas acabam sendo perdulárias, utilizando água tratada, que é cara, que passa por um tratamento químico e biológico, sendo usado para finalidades bem menos importantes, coisa que em outros lugares é proibida absolutamente, né? Como lavar carro, lavar calçada, né? Então a economia de água, ela precisa ser feita, mesmo que a gente imagine uma abundância e que a água não seja muito cara, né? Veja, uma caixa d'água cheia custa aí 5 ou 6 reais. Então isso parece muito barato para as pessoas e não faz com que haja uma economia, uma preocupação com isso. Geralmente, as pessoas em geral se preocupam com os aspectos econômicos, mas nós temos que preocupar com o aspecto ambiental, porque o desequilíbrio pode daqui a pouco acontecer também, né?
E vai afetar o aspecto econômico. Vai afetar o aspecto econômico, não há dúvida, porque isso que tu colocas é muito importante, Jorge, porque de forma geral, um desequilíbrio ambiental, quando ele é gerado, não precisa ser só sobre água, ele custa 3 vezes mais caro do que evitar, né? Existe aquela máxima da saúde, né, que para cada real investido, 4 reais são economizados, porque saúde é preciso, educação vale isso também, mas meio ambiente também. A relação é de 1 para 3. Então, resolver um dano ambiental é 3 vezes mais caro do que preveni-lo. Então, no sentido da precaução, da prevenção, a gente precisaria evocar, né? Precisamos manter as florestas em pé, porque elas são as grandes fornecedoras de água, né? Para também diminuir as alterações climáticas que a gente certamente vai sofrer por aqui também. Está sofrendo o planeta inteiro, né? A gente sofre, né? Já tivemos com consequências mais graves, ultimamente não temos consequências tão graves, mas a gente vê que algo mudou. Não tem dúvida. Se nós pegarmos 2008, que foi um ano emblemático aqui para Blumenau, né? Novembro de 2008, não faz tanto tempo assim, né? Mas as condições materiais para que uma tragédia daquele nível aconteça de novo, com cerca de 3.000 desmoronamentos, porque a Defesa Civil computou isso no município de Blumenau, desde aqueles pequenos atrás da casa da gente até aqueles maiores, né? As condições materiais para que isso aconteça estão colocadas de novo, Jorge. Nós não fizemos o dever de casa, né? Por mais que a Defesa Civil nossa aqui seja bem estruturada e tudo, e faça campanhas também como nós, no imaginário das pessoas em geral, isso já desapareceu, né? E nós continuamos errando. E municípios pequenos, vizinhos aos nossos, cometem os erros que Blumenau comete, que Blumenau está cometendo, que metrópoles cometeram. Então a gente fica replicando, fica nessa ciranda de reproduzir erros que poderão, né? E talvez seja, quando possamos, queiramos reagir, seja um pouco tarde demais, né? Sommer, como é que a comunidade pode participar da Semana da Água e onde encontrar a programação? Sim. A programação ela está no site e no Instagram do Grupo de Trabalho de Educação Ambiental da Região Hidrográfica 7, que abrange as bacias do Itajaí e do Camboriú, né? Então, GTEA RH7 no Instagram, está lá toda a programação, é fácil acessar, e tem a programação central, tem as atividades paralelas, algumas são abertas ao público, então as pessoas podem aderir aí. E se alguém quiser promover alguma ação também, nós não temos como cadastrar, mas vai para o cômputo geral depois no final das atividades que nós teremos, né? Que é muito importante essa participação, né? É mais importante do que cadastrar, né, Jorge? Acontecer é mais importante do que estar cadastrado, mas no relatório final essas atividades irão também, né? Muito obrigado pela sua participação e boa programação. Obrigado, Jorge, mais uma vez. José Sommer falou conosco aqui sobre a Semana da Água, que vai ser aberta neste sábado. E aqui vamos fechando a edição de hoje do Jornal de Blumenau. Esse noticiário reprisa às 11 da noite. Ótima noite para você, a gente se vê amanhã. Até lá. Jornal de Blumenau. Patrocínio Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Fiedler. Automação industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina.